Vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou falar aqui pro pessoal que está no Instagram. O objetivo desse podcast, dessa gravação, é trazer informações para vocês a respeito da saúde integrativa. Isso para muita gente é novo. Para mim também é um universo novo, mas que de uma forma indireta eu já acreditava que a saúde de verdade ela tinha um outro... eu não sei, nem sei dizer a palavra, mas assim, tinha outro sentido, né? Porque eu sempre buscava os pacientes nas casas, a gente acolhia, a gente via a história, via o contexto, a questão social. Então, muitas vezes o adoecimento, ele vinha de uma situação muito mais de onde ele convive, de onde ele mora, as situações que ele passa, do que realmente só por uma questão de uma dor física, né? Ou um tumor, seja lá o que for. E eu fui buscando para mim, para conhecer para mim o que era uma saúde de verdade. E isso me despertou a curiosidade de querer levar isso também para as pessoas, as quais eu atendia. E começou isso com o yoga, né? O yoga para trabalhar a mente. Consegui levar o yoga para o sul durante 9 anos. Foram experiências incríveis de mudança de padrão, de traumas, de medos, de confiança. Então, o Lujong, quem conhece a minha história, sabe o tanto que mudou e foram 4.000 pessoas impactadas. Isso ajudou pessoas a terem mais clareza, um autocompromisso, você se responsabilizar pela sua saúde. Eu acho que isso é a base de tudo. Mas, com tudo isso, vieram outras situações que me fizeram despertar também. Uma vez eu fui num congresso de terapias integrativas e eu não sabia nem o que era direito. E eu falei, Deus, me leva num lugar que vai trazer para mim algo que eu possa ajudar mais ainda as pessoas que eu atendo, os pacientes. E aí surgiu para mim a terapia neural. Surgiu a terapia neural e falava de terreno biológico, desbiose. E eu falei, meu Deus. Aí eu trouxe 2 pessoas que têm uma experiência ampla, que sabe falar de verdade como que funciona tudo isso, quando o organismo está desajustado de uma forma que pode realmente prejudicar, onde que elas vão entrar, como que elas tratam essas pessoas. E muitas vezes não é só remédio, a maioria não é remédio, né? A gente vai lá na nossa ancestralidade, como que os nossos avós tratavam as pessoas, como que limpavam esse terreno biológico, que na verdade não é nada mais do que o nosso trato gastrointestinal, e a gente vai falar sobre isso aqui. E com toda essa busca que é minha, eu resolvi trazer, junto com uma equipe, o Evodia, que é o Evodia Experience, que é uma experiência em saúde integrativa. E nós vamos acolher essas pessoas no espaço aqui no Boulevard Mall, 30 de maio, falando de tudo isso e ao vivo. Elas têm aparelhos, elas têm como medir, elas têm como mensurar como que está o seu corpo por dentro. Isso não é só o exame de sangue que você faz, vai lá, mostra para o médico e vai embora. Às vezes você fez um exame. Hoje você vai no médico só daqui a 3 meses. Ali já tem uma diferença de como está esse corpo. Esse corpo já mudou, isso tudo já foi transformado. E elas fazem o diagnóstico no dia, na hora de como você está ali na realidade. Então fique aqui com a gente, que a gente vai explicar para vocês, com as terapias integrativas, como que você pode ter saúde de verdade, trazer a consciência para a sua vida e para a sua família, né? A gente ajuda muitas pessoas de uma forma muito mais natural, integrada e complementando. É um ajudando o outro, não excluindo ninguém, é complementando. Ok? Então eu vou apresentar para vocês a doutora Janaína Pimenta e a doutora Ana Paula Federiva, que são as pessoas que têm mais experiência que eu conheço pessoalmente assim, em terapias integrativas e complementares. Vamos lá, Jana, conta pra gente como que você trouxe isso pro seu universo, você já é enfermeira há tanto tempo, com experiência, por que você achou que isso seria a forma de caminhar com mais convicção e ajudar de verdade as pessoas? Bom, a saúde integrativa ela entrou na minha vida há 7 anos atrás. Como que foi essa experiência na saúde integrativa? Por que eu fui para a saúde integrativa? Bom, foi uma dor que me levou para a saúde integrativa, um caso de depressão próximo a mim, e eu precisava tratar essa pessoa, mas eu não sabia como. Eu precisava ajudar, mas eu não sabia como. Então eu comecei a pesquisar tratamentos alternativos, o que poderia ser feito para ela para melhorar esse quadro. Quando eu pesquisei tratamentos alternativos, o primeiro curso que apareceu para mim foi o curso de ozonioterapia. Então eu fiz o curso de ozonioterapia e lá eu aprendi um pouco sobre o enema de café. Quando eu fui pesquisar sobre o enema, apareceu um curso, uma pós-graduação, que é do Instituto Fernanda Bem, que foi onde eu fiz as minhas pós-graduações. Já fiz 4 pós com a Fernanda, hoje eu estou fazendo um mestrado também em Ciências Quânticas.
Então, eu me aprofundei muito nesse universo da integrativa, porque foi ali que eu consegui trazer resposta para todos os âmbitos de doenças que eu tratava. Eu, como enfermeira, tinha uma clínica de estética, mas eu não me sentia... Realizada. Não era realizada. Eu não sentia um paciente realizado. Você fazia um tratamento, você ajudava um paciente no melasma, você ajudava um paciente no emagrecimento. 3 meses depois, no máximo, esse paciente voltava com a mesma queixa. Então, ali, para mim, tinha coisa a mais, tinha coisa mais profunda. Eu falava, não tem condição de tratar só a superfície, tem coisa mais profunda. A gente precisa olhar outros âmbitos desse paciente, não é só a casquinha. Eu falava muito isso. E eu pesquisando e com vários fatores, inclusive a depressão que veio até mim, eu comecei a me aprofundar mais, a entender o que era saúde integrativa. Aí vem logo a gente tratar intestino, né, que é o causador universal de quase todas as doenças, a gente sabe que é intestinal. Então foi quando eu comecei a buscar, no enema de café, a buscar nas terapias quânticas, que a gente trabalha muito, nas máquinas, né, o Hidrovitalis, que a gente trabalha muito, que hoje a gente está com Aquapulse, que é maravilhoso nessa parte de detox. Então a gente desses aparelhos são aparelhos maravilhosos. Então, a microscopia de campo escuro, que a gente consegue abordar muito profundamente o terreno biológico desse paciente. Então, isso tudo foi um universo muito novo. Então, isso há 7 anos atrás. Eu comecei a tratar vários pacientes com burnout, pacientes com depressão, pacientes com psoríase, paciente com dermatite. Então, foram vários acometimentos diferentes com pacientes diferentes que a gente conseguia tratar na raiz. Então, a gente conseguia desparasitar uma paciente que estava tentando engravidar há anos, com várias perdas, essa paciente engravidava, conseguia levar a gravidez adiante. Então, foram essas pequenas coisas que foram aprofundando mais ainda o meu conhecimento na saúde integrativa para hoje eu ter a clínica como eu tenho e tá hoje aí abrangendo outros mundos, né? Outros horizontes aí, crescendo em São Paulo e fazendo da saúde integrativa o meu foco na saúde integrativa é ajudar pessoas. Então, a gente precisa ter um entendimento do que é saúde para a gente conseguir ajudar as pessoas. Porque a gente começa o adoecimento não é no corpo, é no biocampo. Esse adoecimento ele começa na alma. Então, se adoece antes dessa doença chegar no seu corpo, ela já está na sua mente, ela já está no seu biocampo. Então, isso para pessoas que não entendem muito sobre integrativa é um pouco difícil de entender. Mas na hora que você começa a entender um pouquinho dos benefícios da integrativa, você vai entender o que é e como essa doença se acomete no seu corpo. Maravilha, gente. Tá vendo que são várias pessoas, várias patologias que a gente pode ajudar? E a doutora Ana vai falar agora também dessa experiência. Como que você começou, faz a medicina e depois fala, eu quero ir para essa área. Você também trabalhou na estética, né? Muito tempo. Sim. Então conta pra gente, doutora, como que foi a sua experiência de trocar, fazer essa... Na verdade, você atende, mas tem essa... A gente fala uma preferência porque a gente sabe que a gente consegue ajudar a pessoa na raiz. Como que foi essa mudança aí, essa opção, essa escolha? Quando eu optei por fazer medicina, né, entrar no curso de medicina, eu já tinha uma experiência na área da estética. E era para a realização de um sonho, para aprofundar mais os tratamentos, né? E sempre meu sonho foi ser cirurgiã, sempre. Mas eu estava no 5º ano de medicina e a dor me levou até a medicina integrativa. Eu adoeci e aí nesse adoecimento eu descobri, né, um problema pulmonar. E aí eu fui levada para um spa de Ozônio, de uma clínica integrativa fora do Brasil, por um casal de amigos. Né? Olha que maravilha, gente. Uma pessoa muito minha amiga, e o esposo dela piloto, então quando ele adoecia, eles iam para essa clínica e ele ficava lá o dia inteiro fazendo todas as técnicas integrativas, desde a reposição de vitaminas e ozonioterapia, entre outros, né? Tudo que tinha ali. E aí veio um desejo, assim, muito grande no meu coração. Eu até falava com meus amigos que estavam se formando, cada um falava que ia atuar em uma área. Eu dizia assim, olha, eu quero tratar a pessoa como um todo. Eu não sei ainda com que eu vou trabalhar, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero passar para as pessoas e tratar as pessoas como eu recebi esse tratamento. Para mim fez muito sentido com o que eu buscava. Não só uma prescrição de todas as medicações que a gente conhece, né, como antibióticos, e remédios como dipirona, paracetamol, antiemético, tá? Não tratar só a queixa,
mas tratar a causa. E aí, em 2020, eu conheci a doutora Fernanda Bem, né? A qual a doutora Jana estava falando. E foi numa hora antes da pandemia, e quando veio a pandemia eu já atendia com ozonoterapia. E fez todo sentido para mim, porque o primeiro curso que eu fiz foi sobre doenças autoimunes, o campo biológico, intoxicações e doenças autoimunes, como tratar até o câncer. Tipo assim, como fazer um diagnóstico diferencial para aquela pessoa. Sim. Então, para mim, eu falei assim, fez todo sentido. E assim, eu me apaixonei, eu conheci vários médicos que integram toda a equipe. É maravilhoso, né? E, inclusive, assim, aí de lá pra cá eu fui conhecendo mais. Depois fui para São Paulo fazer um curso com um doutor que é ortopedista. E lá, antes das dores crônicas, ele pede pra pessoa fazer desparasitação. O ortopedista? O ortopedista. Olha isso, né? E ele é cirurgião. E assim, eu fui levar porque teve uma pessoa da minha família que precisou ser reabilitada. E a primeira coisa que ele falou assim, olha, você vai fazer ozônio sistêmico, que era algo que eu não fazia assim, muito sentido para mim naquele momento, né? Eu trabalhava com ozônio em outras áreas. Intestino, né? Simplificando. Intestino, desparasitação, reposição de vitaminas, mudança de hábitos, glúten, né? Falei, gente, como assim? E uma desbiose intestinal assim que fazia muito sentido, porque o tipo sanguíneo era, né? Então eu fui entendendo mais, cada dia estudando mais, e eu trabalhava de dia, estudava de madrugada, e assim foi fazendo todo sentido para mim, porque aí eu comecei a ver as pessoas que estavam muito perto de mim adoecidas, e eu comecei a entregar resultados para elas. Então isso foi fazendo sentido a cada dia. Isso já era depois que você tinha formado? Já, depois. Então, gente, nós falamos de vários temas aqui que para muitas pessoas é muito, muito novo, né? A desbiose, a ozonoterapia. Então, assim, elas foram pela dor, né? Teve uma pessoa da família muito próxima que ela precisava salvar e ela foi por ela mesma. Eu vim pelo amor. Eu vim, assim, falando, esse negócio é bom porque realmente não faz sentido. Porque como eu trabalhei muitos anos na assistência, eu trabalhava na sala de pré-consulta do neuropediatra atendendo crianças com autismo, TDAH, né, e todos esses transtornos mentais e essas, como a gente fala, do autismo mesmo? Síndrome. Não é uma síndrome, mas... Transtorno. É uma neurodivergência, não é assim? Neurodivergência, que a gente usa esse termo. Então, cada vez que eu ficava ali, eu via a mãe chegando com a criança e aí era um tanto de medicamento. Aí passava-se um mês e eu atendia outras crianças. Eu ficava na pré-consulta fazendo auriculoterapia, aromaterapia. E as mães falavam, nossa, aquilo que você pôs no ouvido dele, ele ficou tão calmo essa semana. E a medicação é a mesma. Aí quando voltava, o menino não ia todas as semanas para eu atender. Quando voltava, ele falava, Fernanda, que bom que você está aqui, põe aquele negócio de novo, faz aquela massagem. Coisas básicas, uma aromaterapia com aurículo, né? E aí, ela falava, ele tá melhor. Mas aí, tem algumas situações que ele se debate, ele, né, se machuca, aí aumentava a medicação. Agora tem que aumentar a medicação. Aí quando ele voltava, ele já estava mais prostrado. E eu falava, como que essa criança vai só piorar? Porque a quantidade de medicação aumenta, mas a qualidade de vida dele não altera. Obrigada, querido. E aí... Você tem jeito, tá? Sim. Sim. Obrigada. E aí eu falava, meu Deus, esse menino tá piorando e tal. E aí a gente vai vendo. Aí eu fui buscando, falei, tem que ter alguma coisa melhor para essa família. Porque essa mãe, ela tá no desespero. A mãe da criança com autismo, né, um dos casos mais graves, eu tenho uma conhecida que ela fala para mim, Fernanda, o nível de estresse de uma mãe com autismo é o mesmo nível de estresse de um soldado de guerra, porque ela fica 24 horas. E aí a família inteira adoece. Obrigada. Quando você vai num congresso, como a gente foi agora, né, Jana, que fala só de autismo, TDAH e essas neurodivergências, você fala quanta coisa natural, quanta coisa que pode realmente transformar a saúde dessa criança, ou desse adulto, ou seja quem for, você fala, meu Deus, tem uma luz no fim do túnel. E tem muita coisa que está escondida, né? Tem muitas coisas que não chegam para as pessoas. Fala mais alto. Fala mais alto, gente. Então, muitas vezes, isso fica... escondido por quê? A gente sabe por quê, né? A gente tem que rasgar mesmo, falar, porque isso não dá dinheiro. O que a gente faz aqui não dá dinheiro para quem precisa e quer ganhar cada vez mais. Então, nós vamos falar disso, desse tratamento do intestino, vamos falar como que a gente consegue ajudar esse paciente a regular, mas por quê? Por trás de tudo isso tem a empresa de farmacêutica, que elas são bilionárias e elas não querem que saibam disso.
Então, aí tem gente que fala, mas o tratamento integrativo também é um tratamento caro. É um investimento, mas você não usa remédio, você não usa drogas que te colocam dependentes disso. Então, acho que assim, é um investimento e você vai ter um resultado sem ter que ficar dependendo daquilo ali pro resto da sua vida, né? Então, vamos lá. Vamos falar então um pouquinho. Fala pra mim, doutora, sobre essa disbiose. O que é essa disbiose? O que todo mundo fala do intestino? Como que é que a gente dá o diagnóstico? O que é e como que pode ser tratado? Então, a disbiose, ela é um processo inflamatório, né, que acontece no intestino. E esse intestino, ele passa por vários processos. Então, um exemplo assim básico, né, até então a pessoa não saber que ela tem intolerância ou que alguns alimentos são inflamatórios e vai começar a passar por esse processo que fica, né, que vem desde o estômago, né, vem para o intestino, e que lá no intestino, quando começa esse processo inflamatório, aquilo que era para ser permeável, né? Ele é permeável, ele fica permeável, né? E junto com todo esse processo, o que acontece? Ele tem toxinas, ela começa a não absorver mais as vitaminas, aí tem os parasitas, né? Que são muitas coisas que acontecem junto. Então, assim, no nosso entender, muitas pessoas, às vezes, começam uma doença autoimune por conta de todo esse processo que é inflamatório e que poderia ter feito um diagnóstico ou, de repente, assim, começado desde a infância ou desde o pós-parto, né? Que, às vezes, a introdução de alimentos de maneira errada e esse tratamento que, às vezes, assim, ele demora para acontecer, porque até a pessoa ter um diagnóstico realmente, assim, que ela não está tendo absorção de vitaminas e começa a introduzir várias coisas e até a maneira como ela inicia atrapalha em todo o processo. Ou tem, igual eu estou falando, às vezes tem algum parasita, por exemplo, que causa intolerâncias, né? Uhum. E ali ela começa, de repente, uma anemia, mascarando e absorção de vitaminas. Então, é todo um processo que acontece ali no intestino. E as mães não sabem disso, né? Porque o pediatra, a maioria, não trata. Né? Porque o pediatra fala que é normal. É normal ter o parasita, flora, né? Ter o parasita. Só que tem que não é normal o excesso do parasita. Algum tipo de parasita todos nós vamos ter. Agora, o excesso não é normal. E a gente sabe que hoje uma das grandes causas de morte infantil é parasitose. É obstrução intestinal por parasita. E isso não é falado. Uhum. Isso não vem ninguém fala. Mas acontece. Muita criança hoje morre por obstrução por causa de parasita. E a gente sabe que ele é a raiz de grandes problemas na saúde, tanto da criança quanto do adulto. Eu tenho vários casos de tratar, porque eu sempre me especializei muito também na desparasitação. Então, o que a gente faz? Desparasitar é importantíssimo, mas você precisa primeiro tratar o terreno biológico desse paciente. O que é terreno biológico, gente? É a gente por dentro, né? Muita gente que vai ver, a gente falando aqui, não vai entender o que é um terreno biológico. Então, o que a gente vê? A gente faz exame de microscopia, que é um exame de sangue, uma gotinha de sangue, eu consigo ver tudo que está acontecendo aí dentro. A gente consegue tratar. Então, quando a gente faz um diagnóstico de parasita, lá no próprio exame de sangue, a hora que a gente vê, lá no próprio hemograma que a gente vai avaliar o eosinófilo do paciente, a gente vai ver que esse paciente está parasitado. Pode ter sido uma alergia, pode ter sido... Não, gente. Não é só uma alergia, não é só uma gripe que vai dar um eosinófilo de 6, né? A gente sabe que não. O eosinófilo tem que estar zerado ali, no máximo 0,5, o eosinófilo de 6, a pessoa está extremamente parasitada. Aí a pessoa vem, te relata que está cansada, fadigada, dor de cabeça sempre. Abdômen distendido. Abdômen distendido. Memória esquecida. Memória esquecida. E não sabe o que é aquilo. Não sabe que está cheio de parasita, com a vitamina B12 lá no pé, que a falta de B12 vai causar demência, vai causar Parkinson, vai causar Alzheimer. Essa névoa mental. Aí todo mundo vira e fala, mas agora tá no valor de referência. Valor de referência não é valor ideal. A gente tem que entender isso. É valor para quem está doente, não para quem é Fala doente. para eles, o que é esse valor de referência? É o valor que aparece ali no exame, né? As pessoas fazem o exame, vai lá e abre. Tá dentro do nível ali. Cada laboratório tem o seu valor de referência. Uhum. Por isso que a gente não tem que atentar ao exame de sangue valor de referência.
Valor laboratorial é diferente de valores ideais. Até porque a gente sabe que um exame ele é contado com um quantitativo de pessoas, é feita uma curva de Gauss e um corte em 4. A gente sabe que nossa população, né? Nem a nossa população. A gente sabe que nesse corte ali são de X pessoas que foram naquele laboratório, eles vão pegar a pessoa menos adoecida com a pessoa mais adoecida e vão fazer um corte. Vai colocar um valor de referência daquelas pessoas que estiveram ali naquele laboratório. Agora, o que é o valor ideal de uma vitamina D? O que é um valor ideal de uma B12? Por que você considera uma vitamina D próximo de 20 boa? Sendo que uma vitamina D é uma vitamina essencial, que é um hormônio, ela é essencial para o nosso corpo, então ela tem que estar próximo de 100. Ela não tem que estar próximo de 20. Todos os médicos que eu vou falar você vai pegar uma B12 e ela vai estar lá 180, agora baixou, preconizou para 500 e pouco, 500 ou 580, não sei se foi 580 ou 500, sendo que essa B12 tinha que estar chegando em 1.500, 2.000. Por quê? Como que eu vou proteger um cérebro com uma B12 baixa? Eu não vou proteger um cérebro com uma B12 baixa. Eu vou proteger um cérebro desinflamando ele com uma B12 alta, com uma vitamina D alta, boa, né? Circulando no sangue, não somente para pegar aquela vitamina e jogar ela para ela proteger determinados órgãos. Ela tem que proteger um cérebro, ela tem que proteger o resto do corpo. Então, quando ela está lá protegendo o cérebro, se ela está em baixa quantidade, ela vai conseguir fazer alguma outra coisa? Ela vai conseguir te dar suporte cardiovascular? Não vai. E então, a maioria das pessoas estão com esses níveis bem abaixo. E muito abaixo. Como que a gente faz essa reposição? Não é só chegar, vou repor só aquilo sem preparar o terreno. Como que a gente poderia fazer essa preparação e esse cuidado com o terreno biológico lá na sua clínica, por exemplo, doutora Ana? Como que você faz? Então, igual a doutora Jana estava explicando, né? Primeiro a gente tem que preparar esse paciente, esse terreno biológico. A gente tem que fazer antes todos os protocolos, como limpeza de metais pesados, que é um hidrovitalis. Aí nós vamos ter lá ozonoterapia, que tem o sistêmico, tem enema também de café, né? Entre outros. Aí depois nós temos a desparasitação, porque como que uma pessoa com eosinófilos alto, ela vai estar conseguindo fazer suplementação de vitaminas para quem realmente é o merecedor. Que é o né? corpo, não são os parasitas, né? Então, e o parasita, ele, igual a gente estava falando, a gente sempre baixa nessa tecla, porque assim, às vezes a pessoa ela vai fazer a reposição para uma criança, mas a criança não tem uma estrutura, o corpo dela tá tão alto os eosinófilos, porque ele não vai para a região onde tem que ir, né? Então, primeiro a gente faz todo um protocolo, a gente faz uma biorressonância, né? E a gente vai preparando tudo que a gente precisa, né? Aí, lógico que tem as vitaminas adequadas, tem pessoas que tá tão baixo que a gente precisa repor de imediato, né? Fazer realmente a soroterapia, até porque a pessoa, na desparasitação, algumas pessoas já estão fracas, né? Precisa dar um suporte. Precisa dar um suporte. Então, a gente tem que... É mudança de estilo de vida, depois auxiliando a pessoa a não usar que componentes que ela vai usar, que ela está usando no creme, que ela está usando no desodorante, que na pasta de dente. Então, a gente faz todo um suporte para a pessoa mudar o estilo de vida, porque ela não é obrigada a saber. Mas, a partir do momento que a gente tem um conhecimento, a gente tem por obrigação comunicar às pessoas. E elas se sentem realmente, se elas falam realmente, olha, hoje eu estou me sentindo assim, muito melhor, parece que eu comecei a ter vida de novo, tenho ânimo, durmo bem. Então, é algo que não tem nada, assim, uma palavra para dizer assim... É inadmissível a gente continuar deixando de dar essa informação para pessoas. É por isso que nós estamos aqui, porque esse conteúdo ele vai chegar de várias formas para as pessoas, inclusive em Pará de Minas tem alguns lugares que fazem atendimentos integrativos, mas tudo esparramado. O objetivo do EVOD, Experience, é trazer um dentista que tem essa visão do biológico, que não é uma amálgama, né? Um canal, um siso que foi arrancado ali abruptamente, que ficou lesão, ele pode descompensar o corpo inteiro. Então, o dentista que tem essa visão, ele trata a pessoa de uma outra forma. O nutricionista, que sabe que precisa ser feito tudo isso no intestino, não é só passar batata doce e frango e proteína, né? E fazer whey ou fazer jejum. Não é todo mundo. Cada ser é único. E o que ele come, como que ele se nutre, isso tudo vai interferir no corpo, no sistema e na saúde. Tem a médica integrativa, tem a enfermeira, tem a fisioterapeuta, que é a doutora Andréia Morato, que trabalha com a microfisioterapia. Então, a gente tentou trazer um bioquímico também, um farmacêutico que trabalha com canabidiol, que dá um apoio muito grande para as pessoas que estão tratadas, né? Você não vai entrar com canabidiol,
para dor, seja para questão cerebral, sem tratar esse paciente. Ele tem que estar limpo, a gente fala limpo, para poder receber e ter um efeito melhor toda essa medicação, suplementação que a gente vai introduzir. Então, por isso que é importante essa visão integrativa de todos os profissionais, né? Porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de um corpo, de um sistema que não dá para esquartejar mais as pessoas. Eu não tenho uma dor no ombro e eu não vou ao médico e ele vai olhar só o meu ombro, né? O que a gente vê é isso. Um dia eu fui ao médico, eu tive uma dor no pé tem mais tempo. Eu tinha feito uma microfisioterapia, eu já tinha ajustado meu pé, minha dor, mas como eu consegui a vaga lá, eu falei, não vou deixar ele na mão. Deixar ele na mão não, mas eu não vou deixar de comparecer, porque ele abriu a vaga para eu estar lá, né? Cedeu a vaga para mim. E aí quando eu falei, doutor, eu já fiz uma microfisioterapia, eu melhorei muito. Aí ele falou, não, mas você faz essa ressonância aqui, toma esse anti-inflamatório aqui. Eu falei, mas eu melhorei. Ele deve ter pensado, o que você veio fazer aqui então, né? Mas eu queria explicar que eu tinha tido uma melhora de 80%. E eu sabia que meu corpo precisava só mais um pouquinho para reajustar. E ele virou e falou assim, não, então se você não melhorar, a gente vai raspar aqui esse osso. Eu falei, mas eu tô te falando que eu melhorei. Não, mas se não melhorar aqui, não raspar, a gente põe um parafuso aqui, ó. Vai travar o seu hálux, né, o dedão do pé. Eu falei, não, doutor, vou pôr um parafuso na cabeça do senhor, porque eu tô te contando que eu tô melhorando. E eu ainda perguntei, você é o médico só de pé? Ele falou assim, só de pé. O corpo é um sistema, gente. Não dá para cortar o pé sem estar ligado no joelho, no quadril, né? Às vezes você aperta aqui, ó, aqui tá travado e vai descer, vai sentir. Então, essa visão do todo, isso é a visão integrativa. Então, não é só uma coisa alternativa, é diferente, é integrar um corpo, um sistema que tem uma alma, que tem uma história, que tem um trauma, que tem algo que ele não conseguiu liberar, porque aí o corpo vai carregando, a postura mesmo da pessoa é o que ela tem carregado. Então essa é a visão integrativa e por isso que a gente resolveu trazer para Pará de Minas esse conhecimento. Todo mundo, a criança precisa, o marido precisa, o chefe precisa, porque às vezes tem uma desregulação tão grande que o convívio torna-se, né, insuportável. E para isso a gente está aqui para trazer essas informações para vocês. Outra coisa que eu queria perguntar é dos aparelhos que vocês têm, né? A gente tem vários aparelhos que dão o diagnóstico, não é uma tomografia, não é uma ressonância, né? Você não precisa ter radiação para poder ter um diagnóstico. E o diagnóstico é real, ele é daquele momento de como que estão células, o intestino, o terreno biológico, tudo isso que a gente falou. Como que vocês, né? Pode ser a doutora Jana mandar para ele uma foto? Um vídeo de um da microscopia? Microscopia, para ele pôr aí enquanto a gente... Ótimo. Olha, ô João, consegue pôr esse vídeo pra gente? Tá bom. Manda. Eu vou achar um vídeo aqui de Maurício. Você não tem o telefone do Maurício? Não, manda pra você. Leva ali pra ele. Enquanto isso, eu vou falar sobre a microscopia do campo escuro, a facilidade desse exame, que é um exame que vê tão profundo mesmo, né? E uma gotinha de sangue, faz um dedinho, fura o dedo, põe na lâmina e coloca essa lâmina para ser avaliada pelo microscópio e elas dão o diagnóstico, né? O que tem nessas células? Como que está a nível de fungos, parasitas, microplásticos, né, doutora? Fala pra gente sobre esses alimentos que a gente come, que contaminam esse terreno biológico, por exemplo, microplásticos, maquiagens, excesso de chumbo, metais, tudo que a gente passa no cabelo, passa na pele. Conta pra gente como que na microscopia a gente pode detectar isso e como isso chega pra gente. Então, eu sei que a doutora Jana tem muita experiência com a microscopia, né? Sim. Eu sei, assim, né, que é um exame muito preciso, mas atualmente eu trabalho com a biorressonância, né? Na biorressonância, a gente consegue ver a energia da célula. Então, a célula, ela tem uma energia quando ela está doente, uma energia quando a célula tem uma neoplasia, que é um câncer, e as doenças também autoimunes têm outra energia dentro da célula, né? Então é um aparelho com a tecnologia que tem uma tecnologia lá dentro que é do Japão, que uniu nos Estados Unidos e tem uma outra tecnologia que é alemã também, né? Que é muito conhecida. Que é onde surgiu a medicina integrativa há muito tempo, né? A gente está falando tudo agora, Alemanha, mas né? É algo muito igual ao ozônio desde 1924, né? Antes da primeira descoberta do primeiro antibiótico mais usado, né? Então, o que acontece? Nós conseguimos ver que temos alguns metais pesados que eles ficam no nosso organismo muito tempo, né? Igual uma intoxicação por metais pesados como mercúrio,
né, que tem no peixe, né? Nós temos mercúrio em vários outros... em alguns metais pesados que são colocados no dente, que era para durar muito tempo, né? Esse processo, né? E aí nós temos também nos produtos de beleza, tintas de cabelo, esmaltes e entre outros, né? Só que assim, hoje a gente fica pensando assim, que tempo que tá, que às vezes as pessoas passam tanto tempo no celular que não podem pesquisar o que mal que faz uma batata frita que vai no óleo, que vai aquecido, e o que vai trazer de mal para ela. Porque ela vai estar dando pro filho dela, né? Então, quando eu vou palestrar, eu sempre falo para as pessoas, gente, vocês são o porteiro da casa de vocês. Não é possível que hoje vocês vão continuar dando refrigerante pro filho de vocês. E quando eu olho, eu fico assim, eu vejo as mães colocando dentro de mamadeira. Eu fico assim que chego a arrepio, de verdade. Eu falo pra vocês. Um dia eu cheguei pra uma mãe e disse pra ela assim, falei assim, você sabe o mal que você tá fazendo pro seu filho? Quanto de água ele bebe? Porque isso aqui são dados, você pode olhar. Uma mamadeira de 200 e tantos ml de refrigerante para um filho, a gente tá falando de uma coisa. Mas quantas coisas os pais fazem? Leva para comer lanches em vez de preparar em casa coisas saudáveis, né? É suco, é tantas coisas que a gente não precisa, porque o paladar deles ainda não precisa disso. Né? E essa memória que eles têm nessa glândula salivar, nas glândulas que ficam na língua, é para a vida deles. Então você é responsável pelo que você está fazendo pelo seu filho. Né? Então eu sempre falo isso. Você é o porteiro. Eu falo, gente, quem vai no mercado compra. A criança não é ela que vai no mercado. Às vezes o idoso que está ali não é ele que vai no mercado. Então, quem vai no mercado leva uma lista saudável. Fala, vamos trazer frutas pra gente comer frutas juntos. Vamos trazer coisas saudáveis, né? Então, quando a gente fala... Uma gordura boa, né? Uma gordura saudável, né? Vai temperar uma salada. A gente sabe que as vitaminas, igual a vitamina D, ela precisa de um outro... Né? Eu falo, prepara uma salada, faz um fio de azeite ali, toma vitamina D no horário certo, porque eu vejo muita gente falando que toma vitamina D em horários que... Né? Então, tem todo esse... São instruções. Às vezes, assim, as pessoas elas não param para olhar coisas saudáveis, né? A gente tem que ter esse hábito hoje. O que será que tem nessa embalagem de plástico que eu vou ligar dentro do micro-ondas, né? Então, assim, são coisas rápidas, mas será que isso está trazendo? Que mal que está trazendo para sua casa? A qualidade de saúde começa dentro de casa, né? Tem essa questão que a gente falou das emoções, como que vive, um ambiente de estresse pode prejudicar a saúde de uma pessoa adulta, mas a criança, ela não sabe, ela ainda não consegue ser por ela. E a gente, realmente é o que ela falou, é um porteiro, é um fiscal, a gente precisa ter esse cuidado. E a qualidade da água, doutora? Fala pra gente um pouquinho, que isso pra mim veio assim, quando eu fui nesse congresso também, eu cheguei lá, falava de terreno biológico, eu não sabia o que era, não sabia mesmo, eu não tenho vergonha de contar, deve ter isso uns 3 anos, e falava de tudo quanto é purificador de água, e eu falei, não, lá em casa tem um filtro maravilhoso. Aí quando eu cheguei, eu falei, gente, deixa eu procurar. Inclusive tem uma pessoa que nos apoia, nos ajuda, que é a Minas Filtro, e ele falou, Fernanda, eu vou lá fazer um teste nessa água. Quando ele testou a água que eu ingeria, gente, eu quase caí para trás na cozinha. Primeiro, que a água que a gente tem aqui, a qualidade dessa água, né? Ela chega numa caixa d'água, as pessoas bebem muito aqui essa água de plástico, de galão, que fica nesses locais, ali no sol, dentro de um plástico, que é aquecido, aquilo ali solta microplásticos, vão aderir em todo o seu terreno biológico, isso que a gente está falando, prejudicando de uma forma sistêmica o seu corpo. Dali eles saem no caminhãozinho de alumínio, coloca lá, esquenta mais e vai para sua casa. Né? Quando chega lá, você coloca no fio, limpa ali a beiradinha ali, dá uma lavadinha com água e sabão e pronto. Aquela água, se for essa água que você estiver me dando, viu, Maurício? Se for essa água aqui, você prepara. Depois eu vou lá ver o filtro do Maurício. Vou puxar a orelha. Vou puxar a orelha dele. Você vai lá e bebe essa água. Normalmente, esses filtros teriam que filtrar o quê? Flúor, que coloca em excesso nas caixas d'água para tratar. Cloro. Medicamento. Você sabia que todo o xixi que as pessoas fazem no vaso sanitário sai, cai na rede fluvial e vai lá para a água de Pará de Minas? Eles filtram o medicamento? Ah, não pode falar o nome? Pode, eu já falei. O remédio que vocês tomam, Rivotril, clonazepam, albendazol, pipipi, cai para todo mundo. Antibióticos. E aqui para Pará de Minas a gente sabe que é uma coisa de prescrição médica de ansiolíticos, medicamentos controlados, que é uma coisa que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Quando você tem uma máquina que vai filtrar essa água, tem até a de osmose reversa, que é mais caro, isso é um investimento, assim,
né? Mas a gente tem filtros que vão te dar uma água de qualidade, ozonizada, com pH mais alto, mais alcalina. Isso ajuda o seu corpo também. Eu falo isso muito com a Rubia, minha personal, porque ela bebe água da academia. Numa garrafa de plástico lá de qualquer qualidade. Então, que água é essa? Mas tem que beber água, você não está hidratando. Eu falei, que água é essa que você tem ingerido, que você tem bebido? Então, fala um pouquinho dessa água. A água é muito importante, hein, gente? Muito importante. Nós sabemos que no Japão, o pH da água deles, assim, né? É até cura, 10, né? 10,5, né? 10,5. Então, assim, são águas que curam. E o nosso pH da água aqui, quando a água é ruim? Então, de quê? 4, creio. 4,5? 4,5. No Japão, 10, aqui é 4,5. Aí, então, assim, isso justifica o que a gente estava falando, que as pessoas, elas já não têm a vitamina na escala que tem na Europa e países, né? Aí elas precisam, aí tem o intestino que tá assim, aí então toma água de um pH que não daria nem pra gente fazer chá, né? Então, assim, você imagina o quanto que esse nosso organismo, que precisa de oxigenar tudo isso, precisa... Então, ele tem que estar, assim, uma super máquina, né? Nem se ele fosse uma super máquina, ele tá lutando para sobreviver, né? Aí tem as células aí que vão... A gente sabe que tem gatilhos, né? É a alimentação, é o sono que não dorme direito, é as pessoas que vão dormir tarde e acham que estão dormindo aquelas horas de sono. O estresse. É o estresse, é tudo, gente. É o sol que todo mundo fica trabalhando, não tem... Só querem que as vitaminas fazem o efeito delas sozinhas, sem você fazer nada para ajudar. Não é assim, não. Você toma vitamina e tá tudo bem, tá ótimo, né? Não, é um conjunto de coisas. É o ambiente que a gente vive, é uma música relaxante, é ir fazer um yoga, sabe? É tantas coisas que o nosso organismo agradece, que é a diferença que você olha uma pessoa que parece estar até flutuando, a outra tá raivosa, a face da pessoa chega assim, dá até medo. A gente olha assim e fica até com medo, né? Sim, porque sim. se ela olhar mais um pouquinho brava, a gente sai correndo, né? Então você vê, as pessoas estão com raiva, às vezes, delas mesmas, gente, porque esse organismo está precisando. Eles estão pedindo socorro. Eles estão... Tá no socorro, tá no pedido de socorro mesmo, né? O que eu gosto muito de falar sobre uma analogia que eu gosto muito de fazer quando a gente vai falar de terreno biológico e falar de saúde. Pega um aquário. Tem inclusive a foto desse aquário aí. Colocar ali? Não sei se ele vai conseguir. Conseguiu, João? Pensa um aquário sujo, lamacento. E o peixinho tá lá, nadando, tentando sobreviver ali. Você vai tratar o peixe ou você vai tratar o aquário? Você vai limpar primeiro o aquário ou você vai dar remédio pro peixe? Se você der remédio pro peixe, ele vai tomando remédio até a hora que ele vai morrer. Por quê? Porque o aquário está sujo, está sem oxigênio na água. Se você limpa essa água, você está dando aquário, né? saúde pro peixe. Ele começa a regenerar até sozinho. Né? Por quê? Porque a água, que é o meio, está limpa. Então, a gente pode falar que o nosso terreno biológico é um aquário. O que adianta eu tomar remédio se meu sangue está imundo? Se eu estou cheia de parasita, se eu estou cheia de microplástico, se eu estou cheia de metal pesado, né? Cheia de fungo, cheia de mofo, porque tem diferença. Eu vi muito isso na microscopia em São Paulo, dessa última vez que eu fiquei na microscopia. Não vai conseguir passar o vídeo? Não, tá muito ruim os que eu tenho aqui. Tá de outra forma. Mas então, eu vou colocar depois pra você. O que acontece? Você pega uma microscopia fungada, que a gente sabe que é um fungo intestinal, e uma microscopia mofada, que você sabe que é o mofo do ambiente, que é o mofo da parede. E esse mofo é dificílimo de tratar. Dificílimo de tirar. A gente sabe que existe uma única máquina, que é a QPL, que tá chegando, inclusive, lá na clínica, que mata o mofo. É a única, não existe outra. Gente, é mofo mesmo, mofo. fungo. Então, você pega a microscopia, eu acho que eu tenho da Fê aqui. Pode ser que essa aqui dê pra gente ver, quer ver? A minha microscopia cheia de fungo. Ai, meu Deus. Não, quer ver? Que aqui eu acredito que a gente tenha. E esse aparelho é super simples, você coloca aqui no pulso, não é, Jana? Você coloca no pulso e ele consegue. Não, esse nem precisa pôr no pulso, ele é de onda, né? Ele é de frequência. Como é que é o nome dele? Equilíbrio? QPL. Não, QPL. Ah, tá. QPL, eu pensei que fosse o outro. A outra é a Gênesis. Aí você imagina uma pessoa mofada por dentro. Se por fora, gente, você imagina por dentro. Problema respiratório, candidíase de repetição, o intestino. Imagina o nosso organismo com mofo, essa parede. Se a gente Pode ser que daqui você consiga tirar alguma aí, ó. Se a gente chegar num ambiente
e perceber que ele tá com mofo, quem é alérgico já passa mal na hora, né? Fica um ambiente pesado, né? Fúnebre. E assim é o nosso corpo. Como é que você vai ser feliz? Como é que você vai respirar bem? Porque pulmão, gente, pulmão, pela medicina chinesa, tibetana, tá tudo interconectado. Pulmão, pele, tristeza, intestino. Então, o intestino com fungo, com mofo, é difícil a pessoa ser feliz. Porque a pessoa fica mal. Ela nem respira, né? Ela não respira bem. Eu queria falar também sobre essa questão da desparasitação, os cuidados que a gente precisa. Recentemente, eu fiquei doida para tratar o Roberto dos parasitas, tratei a família inteira, né? E ele não tinha nunca feito nenhuma limpeza de metais pesados, eu não preparei o corpo dele. E falei, toma esse remédio aqui que vai ser bom. Na verdade, é um remédio natural, não tem contraindicação, foi bom. Só que ele ele desencadeou com uma asma, né? Na verdade, uma tosse persistente, grave, e fez raio-x, fez tomografia, ele teve que entrar com antibiótico durante esse pós-tratamento. Então, por que isso desencadeou nele? Ele nunca tinha feito nenhuma biorressonância, né? O que aconteceu com a pessoa que ela já entra para desparasitar sem nunca ter feito nada para preparar esse corpo? Exatamente. Né? Quando o parasita morre, o que é liberado nesse corpo? Conta para as pessoas, para eles entenderem por que precisa ter um tratamento com o médico, com o enfermeiro que conhece sobre tudo isso, para não ter perigo de, ao invés de ter um êxito, né, ter um susto. Entendi. Tá na vertical, não dá pra pôr. É o seguinte, quando a gente vai fazer a desparasitação, por que a gente faz primeiro a limpeza do terreno biológico? A gente fortalece esse paciente antes de desparasitar. Eu avisei isso pra Fernanda e ela quis fazer a desparasitação de qualquer jeito, independente de limpeza de terreno biológico ou não. Eu falei pra ela, olha, ele pode adoecer. Que ele tomasse, né? Como ele queria, né? Ela queria que ele tomasse a tintura de qualquer jeito. Eu falei assim, aqui, pode dar ruim. Eu avisei, por causa disso, disso e disso. Esse terreno não está preparado, ele tem que estar mais forte. Depois, não, vamos fazer essa tintura. Ele é forte, né? Vai ser bom. Causas prováveis. Ele podia estar cheio de parasita no pulmão. Aí o pessoal vai perguntar, mas parasita, verme, fungo no pulmão? Real, não é isso? Sim. Parasita no pulmão. Então, o que acontece? Quando ele começa a usar as tinturas e começa a morrer muito parasita em determinados órgãos, ele vai acometer aquele órgão de alguma forma. Por quê? Está ficando ali toxinas, está ficando ali dentro fungo, está ficando ali dentro bactéria, está ficando ali dentro vírus, a própria amônia, a própria anagalase que libera aí do parasita. O verme, o corpo do verme é protegido por tudo isso. Por fungo, por vírus, por bactéria. Então, quando ele morre, ele vai liberar isso tudo. Se tem uma quantidade grande, a liberação de toxinas é enorme. Então, a pessoa adoece. Você joga uma pessoa na cama, fácil fazendo uma desparasitação nela, se você não faz o protocolo correto. Tá, tô desparasitando, quero desparasitar a qualquer custo, tô lotada de verme. Entra com enema de café junto. Entra com uma soroterapia junto, faz o protocolo completo. Não só desparasitação. Foi incrível, assim, foi a maior experiência que eu aprendi. E ele, até poucos dias, ele ainda tá com uma tosse, assim, né? Teve que usar 2 tipos de antibiótico, corticoide, tá. Mas pelo menos tá sem verme. Quando a gente vai analisar uma pessoa, assim, que ela quer fazer... A família, ela tem muito isso de querer tratar todo mundo, né? Como um todo. Só que tem pessoas que, de repente, assim, veio à tona o que ele teve lá na infância. Provavelmente ele tinha uma bronquite asmática lá na infância. E aí, assim, o homem ele tem sempre uma resistência. É difícil hoje um homem que chega e fala, eu quero tratar e faz tudo em mim que eu quero ficar bom. Sim. Não é muito fácil mesmo, até por causa da resistência que a pessoa tem, trabalha muito, né? Às vezes não quer tirar, né? Não tem tanto tempo, né? A mulher, ela tem muito assim, eu quero ficar boa a todo custo, o homem não. Eu só quero tomar só esse aqui e tá bom. Né? Só isso aqui já tá bom pra mim, né? Mas, assim, essa visão tende a melhorar muito, porque as pessoas, elas começam a falar, né? E realmente mudou. Enema é vida, sabe? É vida, assim, para células. Doutor, o que é o enema de café? Porque a maioria das pessoas não conhece, eles conhecem. Então, tem o enema de café e tem entre o enema, tem o enema de café, mas tem outros tipos de enema também, além do de café, né? Mas o de café ele é muito usado. A gente usa uma água numa temperatura ideal, né? E a gente usa um café também especial, né? Ele não tem
a acidez que teria um café coado em casa. Não é assim, uma coisa que a pessoa pode fazer em casa. Ela tem que ter um profissional aplicando. E a água também não é água de filtro? Água não é de filtro, né? É uma água, a gente sabe que é uma água de tratamento mesmo, né? E aí, nesse caso, tem um protocolo que a gente até faz a ozonoterapia, né? Ou você faz antes, um dia antes ou depois, né? Aí você começa a liberar esse líquido, que é o enema. E uma quantidade... Liberar por onde? Liberar é uma via cânula retal, né? via retal, tá? E aí você tem esse momento que você vai fazendo e você sente uma pressão grande. A pessoa tem que vir a segurar um pouco, né? A quantidade que ela aguenta, porque é de idade para idade, né? Um idoso de 90 anos não tem a mesma, né? Condição para fazer. Então, a gente faz uma quantidade de líquido que é introduzido, só que o alívio que a pessoa tem é imediato. É assim, por isso que a gente fala, tá tudo ligado mesmo, sabe? Porque tem pessoas que falam, meu Deus, é uma enema de café, mas eu sinto até o gosto do café. Porque é uma intoxicação que ela tá sentindo gastrointestinal, tipo assim, começa ali no intestino, né? A gente sabe que não é com um enema só, né? Tem uma quantidade de enema. Eu tenho relato de pessoas que num mês de tratamento ela fez 4 enemas, 1 por semana. E ela precisava, sabe? O protocolo. Depende do diagnóstico, né, da gravidade. É de cada um mesmo, né? Eu sei que cada pessoa ela tem uma forma como ela vai fazer esse protocolo, mas a gente precisa mesmo estar fazendo. Porque esse enema de café vai fazer esse alívio das toxinas, que na desparasitação, às vezes... Por que a gente cuida? A gente não tem como abraçar tudo. A gente vai fazer a desparasitação e vai ficar monitorando essa pessoa, como você está. Não, hoje é o dia de fazer enema. Porque hoje, na lua tal, dia tal, não é assim aleatório. Não é a pessoa ir lá na internet comprar e começar a tomar, não. Sim, tem que ter um acompanhamento, sabe? Tem as vitaminas, porque às vezes a pessoa tem um dia que ela vai se sentir mais debilitado, né? Às vezes cansado, né? Às vezes vai ficar até mais agitado mesmo. Então, tudo tem um... Às vezes eu faço enema em paciente ou às vezes em mim mesma, me dá um enjoo, o estômago embrulha, porque eu sei que naquela semana ali eu estou muito intoxicada. E a gente que trabalha o tempo inteiro com saúde, a gente sabe a hora de fazer. A gente consegue ler o nosso corpo muito bem. E às vezes a gente atropela isso, deixa de cuidar da gente, porque a gente tem muito paciente para cuidar. Mas isso é muito importante, é muito sério. Então, quando você começa a fazer o enema com frequência, você para de sentir dor para fazer, diminuir as cólicas. Porque no princípio dá muita cólica, né? Você está abrindo o ducto biliar ali. Quando você passa a receber mais vezes, os melhora, efeitos não são diminui os mesmos, um pouco. né? Você já percebeu isso? Sim. Diminui um pouco as cólicas. Então, assim, diminui o estresse. Eu tenho paciente homem que fala assim, se eu ficar sem o enema, que eu faço o enema, meu estresse diminui, abaixa muito. Então, melhora muito. Acredito que diminui. Provavelmente, a pessoa extremamente estressada que recebe um enema que fica bem, pode saber. Então, tem muita coisa que a gente vai vendo no dia a dia. É muito empírico também, né? Sim. A gente fala que a saúde integrativa ela é uma saúde empírica, né? Ela vem das coisas que a gente testa. Não adianta a gente... mas eu escuto muitas vezes assim, não tem artigo científico. Nem tudo começou com artigo científico. Os artigos são comprados? E se você faz um tratamento que você está vendo resultado no paciente... Você está sentindo bem, você está tendo resultado positivo, você está mais alegre. É ali que você descobre se está bom, se está ruim. Isso para mim é o científico. Mas sabe? A gente sabe que tem pessoas que vão falar, não tem científico, não quero nem saber. Está tudo bem também. Quem quer receber. Quem quer receber, recebe. Eu falo que a terapia integrativa, para mim, a minha experiência maior é a terapia neural. Ela é para todo mundo, mas nem todo mundo ainda está pronto. Porque, às vezes, o que vai ser transformado ali para chegar onde você quer chegar, se você não quer sair da condição de vítima, de doença, né? Saúde é permissão. É permissão. Até onde você se permite ficar mais saudável? Quando você está mais saudável, de quem você se aproxima? De quem você se afasta? Porque chega uma hora que a doença tem utilidade. Sim, né? Quem não conhece uma pessoa que ficou doente para chamar a atenção de alguém? E a doença, às vezes, ela vem numa hora... que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? De não se permitir. As pessoas têm que se permitir, nem que leia um pouco mais, né? Vai lendo coisas assim, cada dia tem muitas clínicas, né? E muitos médicos que estudam muito, que estão cada dia mais tentando mostrar para as pessoas
o bem que isso tudo está fazendo, né? É uma história de vida que está mudando. Sim, Ana, e é uma permissão a pessoa querer. E também, muitos médicos, gente, eu falo assim, porque eu venho de uma família que tem muitos médicos. Eu tenho uma história de 30 anos de assistência de enfermagem, eu não fiquei nunca em área administrativa, era cuidando, era fazendo tratamento de feridas, né, curativo. E muitas vezes as pessoas tinham ferida na perna, e quando eu conseguia cicatrizar, ela batia essa perna, parece que era de propósito, abre de novo, porque quando eu estou com a ferida aberta, o meu filho sai lá da casa dele, vai lá na minha casa, me pega para ir lá na unidade de saúde fazer o curativo. Eu sou vista. Né? Então a condição que ela falou de adoecimento é, muitas vezes, eu acredito que possa acontecer na família suas aí, é uma utilidade. Eu preciso estar doente para alguém cuidar de mim. Né? Isso a gente, aí quando você tem consciência disso, fala, meu Deus, então aqui ó, para de vitimizar, vai para a vida. Você quer sair dessa condição que está te adoecendo? Eu pergunto isso na terapia neural. Você quer liberar aquilo que está te travando? Então vamos para a vida. Porque tem muita coisa boa, é a saúde integrativa, ela é uma medicina que não é de hoje, né? E se os outros médicos ainda discriminam, né, falam mal, está tudo bem. Né? Se você quer conhecer mais, busca. Tem muitos médicos maravilhosos, né, referências aí, que falam disso e com resultados, gente, que eu desconheço. Eu desconheço na medicina, né, tão surpreendentes. Não quer dizer que não pode mais consultar com outro médico, tomar seus medicamentos. Uma coisa não exclui a outra, é complementando aquilo que a gente sabe que realmente vai mudar de vida. Então, é maravilhoso. Agora eu queria perguntar para vocês também em relação ao câncer. A pessoa que está em tratamento, a gente teve um paciente maravilhoso, que ele tinha uma neuropatia, um câncer de fígado, um comprometimento grave, ele já chegou para a doutora já no estágio avançado, mas ela conseguiu fazer uma regulação. E muitas vezes o paciente começa a melhorar, é a hora que ele, às vezes ele quer ir embora. Né? E como que fica isso? Como que no câncer a gente pode ajudar essas pessoas com esse tratamento? Vai fazer a quimioterapia? Vai, mas também tem como aliviar, porque a quimioterapia, ela não trata somente essas células ruins, né? Ela leva todo um terreno biológico que estava ali prontinho, as células que estavam boas, saudáveis. Como que a terapia integrativa poderia apoiar esse paciente na oncologia? Vários tratamentos a gente consegue fazer na saúde integrativa. A gente entra com zeólita, que é um mineral fantástico, né? Então, a zeólita ela vai ajudar muito. A gente tem muitos relatos de diminuição do tamanho de tumores com a zeólita. Só a zeólita, tá, gente? Nós vamos falar da zeólita ainda mais, né? O doutor Thomas falou. Fala muito. A gente entra com a ozonoterapia. Se esse paciente está apto à ozonoterapia, a gente vai entrar com a ozonoterapia. A gente vai suplementar esse paciente na soroterapia. A gente vai aumentar o aporte de vitamina C desse paciente. A gente vai melhorar a função desse paciente, o ferro desse paciente, até para ele receber um ozônio. É muita coisa. A gente vai entrar com hidrofitálise, a gente vai entrar com uma QPL, a gente vai entrar com tratamentos que a gente acredita muito hoje na quântica, né? Para ajudar esse paciente. Então tem muita coisa que pode ser feita para, às vezes, não para dar uma cura, mas para dar uma qualidade de vida para esse paciente, dependendo do nível que ele chega para a gente. Mas eu acredito que assim, a melhora da condição mesmo, igual você falou da zeólita, a diminuição comprovada cientificamente o tamanho do tumor. Então, isso se está reduzindo, consequentemente, você pode ter uma chance maior de cura também, né? Sim, e outra, a gente sempre explica para a pessoa assim, que o tratamento que ela está recebendo, a gente respeita, a gente considera muito importante e a gente sempre comunica o médico com o protocolo dele, o oncologista, e pergunta o tempo que ele permite a gente fazer. Isso é bem importante, sabe? Porque assim, a gente tem que respeitar o profissional que está à frente do tratamento. E tudo dá certo, tipo assim, a pessoa ela sente a diferença, ela sempre fala assim, olha, eu tô melhor, no pós eu tô percebendo assim que eu tô mais forte, eu não tive tantos sintomas. A gente sabe, né, o contato que cada um já teve com pessoas, o pós, a pessoa fica com muito vômito, né, fraqueza. Então, assim, todo esse contato que ele tá tendo de ter um suporte, a família, todo mundo, olha, agora eu tô percebendo que realmente ele tá melhor e tal. Então, é isso. Às vezes tem casos que a gente não vai falar pra pessoa assim, olha, a gente vai estar aqui como um suporte para você. Sim. Tá? Então você vem, você vai fazer hidrovitários, você vai fazer suas vitaminas, e outro médico acaba depois, né, quando a gente tem contato, fala, olha, realmente tem melhor. tá, né? Enema de café também é muito usado para o câncer.
A gente usa muito enema de café. Sim. A gente precisa tratar esse paciente com essa visão do todo, né? Isso eu acho que é o mais importante. Eu acho que a gente tinha que ter dado essa pinceladinha, porque eu acho que ia aprofundar muito na integrativa. Tem muitas coisas, né? Tem muita coisa pra gente falar. Não vai ser em um podcast que a gente vai conseguir. Sim. Mas a gente vai vir com temas diferentes aí também. E eu acho que a gente precisa de ter dúvidas. Pessoas com dúvidas. A gente pode abrir depois uma enquetezinha. Sim, inclusive gente a gente tirar está as aqui na dúvidas. live ao vivo, vocês podem colocar aqui para mim as dúvidas, porque vai ficar gravada essa live e depois a gente pode ir respondendo vocês. Eu mando para a doutora, para todo mundo passar para vocês o que é a dúvida e como que a gente pode trazer de verdade uma ajuda para vocês terem saúde, qualidade de vida, né, e realmente mudar essa condição e querer estar melhor, querer estar curado. Eu quero convidar vocês novamente para o nosso encontro aqui dia 30 de maio, o Evode Experience, no Boulevard Mall, em Pará de Minas, ao lado do Rena, abaixo da Contorno do Corpo, de frente para a cantina da Renata. Todos esses são nossos apoiadores, a Track and Field, a Devoré, a Biomagistral, o Dr. Roberto Mendes, o Personale Pilates, a Minas Filtro, trabalhando com essa água de qualidade, a Odonte, que é o consultório da doutora Estela Melgaço e do Fabrício Foreste. Quem mais, gente? Tem mais gente ajudando. Nós vamos Nós fazer... todas aqui, fala um pouquinho de vocês aí que vocês vão estar aí apoiando. O que vocês vão levar para o Evódia? Eu vou levar a microscopia de campo escuro, fazer os exames em tempo real dos pacientes. E a gente vai levar a suplementação da farmaquântica também, que são suplementações muito, muito maravilhosas, que é o que a gente usa para a gente e na nossa clínica. Gente, Total Nutri, eu tô em love com ele. Não é? Nossa, é muito lindo, muito gostoso. Eu já tinha falado pra Fer. Falei, Sim, Fer, sim. o dia que você conheceu o Total Nutri, eu conheço pessoas que falavam, eu não posso, não me dou bem. É maravilhoso. É maravilhoso. Quem é o Whey Protein, gente? Quem é? Não, Só a gente substitui, né? Right Nutri com Total Nutri. Não precisa de whey, não tem inflamação, não tem desbiose, digestão, não né? tem Intolerância. Exatamente. Peraí, gente, deixa eu lembrar meus patrocinadores aqui, por favor. Personale, Odonte, Dr. Roberto, Minas Filtro, Biomagistral. Você já falou todos. Não, tem mais um. Não, é isso, é isso. E fora os profissionais que estão me apoiando, assim, sem ganhar nada. O evento é para trazer informações para as pessoas. Quem tem criança com autismo, quem tem criança com dificuldade para aprendizado, trata esse intestino, gente. A mãe está sofrendo. E vai no médico, é Ritalina, é Risperidona, que no meu tempo era só para esquizofrenia, Risperidona, e hoje qualquer criança de 9 meses está tomando. Então vamos lá, vamos conhecer, não vamos deixar que a falta de conhecimento nos deixe aprisionados e esses filhos cada vez mais adoecidos, né, sem entendimento. Então o objetivo desse encontro é para isso. E lá a gente vai ter mesa com frutas, a Kátia da Kombucha vai levar aquela kombucha, aquela bebida maravilhosa, que é um elixir da vida. A Renata vai fazer uma massa ali para a gente poder degustar uma massa gostosa. Tem a Quality Alimentos também que está apoiando. A Caramel, que vai levar lá um lanchinho gostoso para a gente. Uma hora ou outra a gente pode comer uma bobeirinha, né? Então vai comer, tudo é equilíbrio, né? Tudo é o equilíbrio, Tudo é tudo é o caminho do meio. Então vai ser um encontro de muita alegria. 30 de maio, as inscrições estão acabando. Então quem não conheceu ainda esse link, eu vou mandar aqui para vocês no meu Instagram hoje de novo. Entra, faça a sua inscrição, vai ganhar uma camiseta da Track and Field com a bag, e várias pessoas estão ajudando a gente também ali, dando brindes. A Thaís Chaves, maquiadora, a Joelma, que trabalha com unhas de gel, também vai dar brindes para sortear. Tem mais gente, a Ju Oliveira com as semijoias maravilhosas também vai premiar essas pessoas. Então assim, gente que não tinha nem que estar ajudando e falou, não, eu quero participar desse evento. Então não fiquem de fora, ajuda a divulgar essa live, manda para mais 10 amigas aí para a gente estar reunindo nesse local de alegria, de conhecimento e de troca de informações. Eu espero todos e todas vocês, vai ser uma manhã linda que Pará de Minas merece. Obrigada, meninas, por Obrigada, hoje. Fê. Quero agradecer muito. Olha, a Jana veio lá de BH, a doutora Ana veio lá da casa dela, lá de longe, deixa filho, deixa marido, para a gente trazer essas informações para vocês. Então, com muito carinho, e agradecer também a equipe ali, ó, todo o suporte. Maurício Azevedo, costura fina, não é fina mais não, né? E o João também.
É muita alegria, gente. Então, assim, falar disso realmente me dá alegria, me dá prazer. Eu ficaria aqui mais 15 horas mesmo, porque eu adoro essas câmeras, né? Um beijo! Tá bom? A gente espera todos vocês e divulguem para poder somar mais com a saúde integrativa. Saúde de verdade. Beijo, dá tchau, gente, pro povo. Beijo, Tchau, gente. Até a tchau. próxima. Obrigada pela Teremos oportunidade. Obrigada, meu bem. Muito obrigada.